Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, hoje comentarei um livro que eu li do Padre Júlio Maria de Lombaerdi, Ataques Protestantes às Verdades Católicas, com as respectivas respostas irrefutáveis. E será a ocasião de eu comentar um pouco sobre este padre, que é basicamente a principal bibliografia brasileira quanto à apologética católica. É um autor que se difundiu muito de 2010 para cá, é um autor que está em domínio público, embora tenha recebido muitas edições novas, porque as antigas estavam naquele português etimológico, como a gente diz, né? O PH, o F como PH, esse tipo de coisa. Então, há novas edições numa ortografia atualizada e, eventualmente, com alguma nota. Então, antes de continuar aí, né, pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, rezar por mim e conferir. Esse daqui é o Arthur Jordan, as 95 teses de Lutero. Não estou com uma... ia fazer uma propaganda do meu livro aqui, acabei fazendo uma propaganda aqui do Arthur. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre este livro aqui. Estou sem cópia do meu livro. Aqui, ó, comentário às 15 orações de Santa Brígida, confiram aí na descrição. Acho que eu vou colocar nos comentários. Tem o curso de Teologia Cético-Mística, já tem 40 horas de conteúdo gratuito, comentando autores como Santo Tomás de Aquino, Evagrio Pontico, Royo Marim, Tanqueré e vários outros. Confiram então na descrição. Veja o link da editora Assunta e adquira nossos livros. E se estiver se sentindo generoso, você pode fazer a sua doação, um Pix aí, tem na descrição também. Bom, então prosseguindo aqui com o Padre Júlio Maria de Lombaerdi, servo de Deus, está em processo de beatificação. Na verdade, ele nasceu na Holanda em 1878, e além de padre era um religioso, então ele tinha votos de pobreza, obediência e castidade do Instituto Missionários da Sagrada Família. Mas ele chegou no Brasil e até abriu outros institutos, né? Abriu, por exemplo, a Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora. Um homem de muita pobreza. Ele ficou muito conhecido por seus livros contra o protestantismo. Confesso que só li dois, este que eu estou mencionando agora e um que eu li há um bom tempo já, acho que foi em 2018, nossa, já faz uns 7 anos aproximadamente, acho que foi até antes de 2018, foi em 2017 provavelmente. Então, li o Diabo, Lutério e Protestantismo. Este é o livro mais famoso do nosso padre Júlio Maria. Morreu em 1944 e, como falei, já está em domínio público. Então, o padre Júlio Maria veio ao Brasil em 1912. Veio pelo Nordeste, fez missão na Amazônia, entre indígenas e caboclos, e depois, em 1928, foi para Minas Gerais, numa cidade do interior, Manhumirim, acho que hoje tem aproximadamente 20 mil habitantes, fica próximo de Juiz de Fora. Então sempre foi uma pessoa pobre e de grande pobreza, né? E na sua estadia em Minas Gerais estabeleceu o seu famoso jornal O Lutador.
onde ele entrava em controvérsias contra os protestantes. E daí ele escreveu muitos livros, né? Já ouvi falar que ele poderia ter chegado até 100 livros. Realmente ele lançou muita coisa, mas circulam aí aproximadamente, sei lá, deve ter uns 10 ou 15 mais famosos aí que circulam, né? E tem o Diabo, Lutero, o Protestantismo, que foca principalmente na figura de Lutero, como o próprio nome diz. Apesar da homenagem, sem dúvida tem muito valor, vou elogiar muito aqui o Padre Júlio Maria. Precisamos ser realistas, porque cada livro tem uma proposta e tem um público-alvo. E poderíamos colocar também que cada livro tem um nível de argumentação. O Padre Júlio Maria argumentou num nível mais popular, de um modo mais acessível às pessoas, e assim, não há muitas, como posso dizer, né, referências bibliográficas, né, não há muita fundamentação histórica. Em grande medida, o que ele escreveu possivelmente foi o que ele aprendeu na Europa, né? Que ele nasceu na Bélgica e ali se formou. E quando veio para o Brasil já não tinha muita bibliografia para consultar, muito provavelmente. O Brasil sempre foi um lugar pobre, sem muita leitura, e ainda mais nos lugares onde ele pisou. Então deveria ter acesso a uma bibliografia bem modesta. Então não tem o aspecto de um erudito da história. E assim, o que eu noto no estilo dele, que ele reconstitui muitas coisas, pelo que eu ouvi falar, enfim, né, de memória. E é preciso ficar atento a isso, porque não é só uma questão de nível. Ele tem um estilo mais de jornalista, do polemista, de uma retórica boa. São livros gostosos de serem lidos. Mas é importante notar que alguns argumentos já estão datados hoje em dia. Claro, muita coisa se mantém porque se fundamenta na verdade católica, inclusive vou citar mais adiante aqui no vídeo, né? Mas é importante que a bibliografia de lá para cá evoluiu bastante, né? Hoje temos acesso à internet, é mais fácil consultar as coisas e é preciso ter isso em mente. É preciso alertar isso para vocês, porque muitos têm a ideia de que o Padre Júlio Maria é um dos maiores autores da apologética. Não, ele é um autor simples, com argumentação sólida, mas não tem muita fundamentação bibliográfica, histórica, até pelas limitações do Brasil. E é preciso ter isso em mente, porque às vezes o protestante lê os seus livros e pensa: nossa, esse daqui é o maior autor católico, e se eu não concordar com ele, se eu ver defeitos nele, então já consegui vencer o catolicismo. Não, ele tem uma proposta mais simples, o Padre Júlio Maria. E até hoje em dia no Brasil, né, é muito útil esse tipo de abordagem, porque realisticamente até 2025 a bibliografia é bastante limitada ainda. Claro, muitos livros vêm surgindo, por exemplo, né, já que eu fiz a propaganda sem querer aqui, né, por as 95 teses do Arthur Jordan, só agora começa a aparecer algo mais bem pesquisado, mais bem estudado, né?
começam a surgir livros contra o sola escritura, já fiz vídeo aqui no canal, né? E aos poucos vamos evoluindo. E os católicos também precisam ter isso em mente para poder se preparar melhor, porque se você usar certos argumentos ali do padre Júlio Maria em debates com protestantes, vai acabar surtindo pouco efeito, né? Pode até ser um tiro pela culatra. Por exemplo, hoje em dia a bibliografia no geral, a historiografia, melhor dizendo, tem um grande ceticismo quanto aos erros das pessoas, né? Vai ficar mais claro com o exemplo, né? Por exemplo, Padre Júlio Maria falou neste livro, né? Que estamos vendo aqui, Ataques Protestantes às Verdades Católicas, e tem vários casos também lá no livro Diabo, Lutério e Protestantismo, de acusações semelhantes, né? Falou, por exemplo, que o Calvino é impudico. Uma pessoa que não é muito devota do sexto mandamento da lei de Deus, né, da castidade. Então, disse isso, né? E hoje em dia a historiografia tem ceticismo quanto a esse tipo de coisa, né? Porque muitas pessoas podem inventar histórias sobre outras somente por revanchismo, enfim, né? Somente por rivalidades. Diga-se de passagem que muitas dessas histórias aí, né? Aí é que podemos acrescentar o suposto suicídio de Lutero, que Lutero matou alguém antes de entrar no mosteiro, histórias desse gênero, assim, né? O problema dessas histórias é que não possuem documentos contemporâneos, assim, né? E até, como diz o mandamento da lei de Deus, né, devemos presumir a boa honra da pessoa até que se prove o contrário, né? Claro, diga-se de passagem que muitas dessas histórias foram inventadas pelos próprios protestantes. Então eles tinham rivalidades entre si e um inventava história quanto ao grupo rival. Então isso daí, claro, né, eventualmente alguma história pode ter sido criada por algum católico, mas que se fique marcado também que essas intrigas aí, essas fofocas eram inventadas pelos próprios protestantes em muitos casos, né? Então eu não gosto desse aspecto aí do padre Júlio Maria, né? Isso daí era comum na época, de uns anos para cá que ficamos mais críticos quanto a isso, e serve para a igreja também. Por exemplo, o caso do Papa Alexandre VI, muito comentado, como, nossa, esse daí para muitos protestantes é a prova de que o papado falhou. Ele teve filhos, né, esse tipo de coisa. Isso daí tá registrado, né, há documentos. Mas a historiografia moderna, nessa linha aí de ceticismo, coloca em dúvida que ele tenha feito coisas ruins já como Papa. Então, muito possivelmente, muitas dessas coisas eram só rumores, difamações, calúnias, brigas de facções aí, né? Gente que não gostava dele inventava história. Então, a questão aí, essa abordagem da historiografia moderna funciona para os dois lados. Então, hoje em dia, temos mais cautela em criticar as pessoas e aceitar esse tipo de história. Padre Júlio Maria tem uma abordagem muito agressiva. É preciso que se pese isso. Como diz um dos salmos, irei-vos, mas não pequeis. Claro, há momentos em que podemos nos irar,
e é útil, né? Mas é importante estar sempre medindo, né? Qual que é o grau de intensidade que devemos utilizar. O brasileiro, há uns 30 anos para cá, possivelmente, começou a ser muito, como posso dizer, né, mamão com açúcar, assim, né, muito molenga. Então, um protestante vinha, criticava o catolicismo e a gente cruzava os braços, né? E até graças ao padre Júlio Maria, de 2010 para cá, ele foi um desses vetores, né, que promoveu essa mudança. Aí as pessoas começaram a ter uma abordagem mais agressiva, de certo modo, até certo limite bom, né? Como falei, é questão da circunstância, né? Às vezes é lícito se irar mesmo, contudo, às vezes exagerando a medida, sendo desnecessariamente agressivo. Então é preciso que se pese isso daí, né? Tivemos realmente um passado recente de molenguismo, mas acho que, por outro lado, os ânimos estão se acirrando muito em algumas situações de uns 10 anos para cá. Então o padre Júlio Maria tem essa abordagem bastante ofensiva, tem seu ponto positivo, seu ponto negativo, porque às vezes também ser muito diplomata pode ser inócuo, pode ser pouco efetivo. Então é uma coisa sempre a estar meditando, né? E acho que as pessoas hoje em dia que têm estudo ao menos, né? Tem uma abordagem, ao menos cresceu a quantidade de pessoas nesse sentido, né? Tem uma abordagem mais acadêmica e gostaria de dados históricos mais confiáveis. Como eu falei, era normal na época dele e claro, não deu para confirmar, né? Eu não pude consultar, ele citou alguns livros protestantes da época que circulavam no Brasil. Não achei PDF deles para consultar e analisar a discussão mais a fundo, né? Mas os protestantes falavam coisas ainda mais horrorosas do que já dizem, né? Hoje em dia dizem muita besteira, mas parece que antigamente era pior ainda. Como não tinha internet para consultar as besteiras, então nos debates ali do padre Júlio Maria realmente tinha umas coisas que dá indignação mesmo, né? É compreensível a raiva do padre Júlio Maria em algumas situações. Então eu faço essa observação aí, né? De se ter isso em mente. Duas outras críticas antes de irmos para os pontos positivos. Ele criticou a tradição protestante, mas das Bíblias. Claro, não sou um especialista nem em latim, nem em grego, muito menos em grego e menos ainda em hebraico. O latim eu consigo ler um pouco, mas assim, o padre Júlio Maria usava como edição de referência a Vulgata, a clássica ainda, né, de São Jerônimo. E claro, né, uma tradução super tradicional da igreja, né? Mas em questão de debate aí teria pouco apelo perante protestantes, né? Então, uma linha de argumentação aí que julguei não muito eficaz. E hoje em dia a igreja favoreceu aí, né, mais o estudo aí do grego, do hebraico aí, né? Tem a famosa Bíblia de Jerusalém, né? Que se fundou bastante no hebraico. É claro, né, essa abordagem tem seus problemas, né? Podemos lançar algumas críticas a ela. Por exemplo, uma coisa que é comum, aquela profecia da Virgem conceberá, acho que é lá em Isaías 7:11, se eu não me falha a memória. E
a Septuaginta trouxe a Virgem, né? Não, é 7,14, Isaías 7,14. E a Septuaginta trouxe Virgem e a edição hebraica traz Jovem. Até tem a nota de rodapé, né? Traz a Virgem. Então, muitas vezes, claro, né, não digo da edição da Bíblia de Jerusalém, que é católica, né? Mas muitas vezes se recorre ao hebraico aí para se tentar cortar um pouco aí tentar atenuar interpretações católicas aí, né? Como nessa questão aí, né? Muitos protestantes argumentariam que jovem do hebraico não seria a virgem exatamente, né? Mas claro, teve a Septuaginta, que foi uma edição de referência usada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. Confesso que no estudo que ele fez da tradução ali da Bíblia, assim, eu achei muito minuciosa. Eu acho que só teve uma palavra assim que eu achei muito esquisita. Ele pegou o Gênesis para analisar, que o firmamento foi traduzido como expansão. Parece que é um significado possível do hebraico, mais claro que o mais provável é firmamento ali. Mas as outras coisas eu achei exagero do padre Júlio Maria aí, para ser sincero, né? E claro, né, por mais que a Septuaginta tenha sido a edição de referência aí, né, o hebraico também é uma grande referência aí do texto bíblico, né? Foi a língua de origem. Então não podemos simplesmente descartar, né? Tem a expressão, né, que o padre Júlio Maria critica, né, no Gênesis, que Deus soprou a vida nas narinas do homem, que a Septuaginta traz o rosto, a face, né? Que o padre Júlio Maria fala, nossa, mas narina aí, uma imagem muito estranha, não sei o que lá, mas está no hebraico e não tem um problema, não há uma questão teológica imediata, né? Está no hebraico, respeita ali, né? Então eu acho que ele exagerou ali, né? Diz que o Molina foi condenado, eu acho que ele deve ter se confundido com... eu pesquisei, parece que até é uma confusão comum fora da Espanha. O Molinos é do quietismo, Molina é aquele autor da ciência média, da questão da predestinação. Mas só um detalhezinho, né? Bom, então vamos agora aos pontos positivos aí, né? A argumentação bíblica do padre Júlio Maria, ao meu ver, é muito sólida e até os dias de hoje fica de pé. Primeiro, a Vulgata é uma tradução sólida. Claro, não podemos descartar como eu disse, né, a edição hebraica, a Septuaginta, mas a Vulgata também foi a tradução da igreja por séculos. E mesmo mesmo os protestantes deveriam reconhecê-la, porque de São Jerônimo até Lutero foi a edição de referência, a Vulgata de São Jerônimo. Uma tradução sólida e os argumentos, então, do padre Júlio Maria, os argumentos bíblicos são sólidos. Ele trata de vários assuntos, aí ele pega a carta que recebeu do jornal, né? E comenta vários detalhes aí, né? Uma questão que eu achei interessante, né, dos mandamentos da igreja, que os protestantes dizem que falsificamos, que tiramos a questão da idolatria, das imagens. Se a gente consultar o catecismo, não estou com ele aqui, o catecismo vai explicar que amar a Deus acima de todas as coisas
inclui também o de não praticar idolatria, né? Então está incluído, né? Até apenas um outro modo de divisão. E ele argumenta aí que os protestantes dividiram os 10 mandamentos de outro modo, fundindo o cobiçar a mulher do próximo e cobiçar os bens alheios num só mandamento, e fez em dois aí o de amar a Deus sobre todas as coisas e o de não fazer ídolos, né? Para destacar, né, que os protestantes, muitos queriam atacar mesmo a Igreja Católica na questão das imagens, então eles procuraram forçar isso, né? E um dos principais argumentos, ao meu ver, nessa questão aí, que nosso Senhor Jesus Cristo rememora aí os mandamentos, lá no capítulo 22 de Mateus, né? Diz que amar a Deus sobre todas as coisas é o principal mandamento. E também nosso Senhor Jesus Cristo como que retoma os mandamentos no jovem rico, né, em Mateus 19, 16 a 30, mais ou menos, ali que Jesus fala, que o jovem rico pergunta como entrar na vida eterna, e nosso Senhor Jesus Cristo responde que deve obedecer os mandamentos. Então diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo não menciona questão de imagens e nem do sábado, né? Então, esses aspectos aí que nosso Senhor Jesus Cristo não destacou, mostrando principalmente na questão do sábado que é uma lei positiva sujeita à mudança. Então, para dizer o seguinte, né, que os protestantes são obcecados com a questão das imagens, mas o problema é você fazer a imagem para adorar a criatura e não fazer uma imagem de uma pessoa que viveu bem, né, no caso um santo, para honrar a Deus. A causa aí do mal está na adoração à criatura, né? Mas você faz a imagem, não faz necessariamente com esse propósito, né? Inclusive a famosa serpente de ouro em Números 21, 9, citada pelo padre Júlio Maria. E em Êxodo 25, 18 a 21, tem os querubins de ouro que nosso Deus manda fazer no templo. Então a proibição da imagem não é absoluta, diz respeito a um contexto idolátrico, e as pessoas da região e da época adoravam qualquer coisa que se mexesse. Então se destacava isso por esse motivo. Achei muito interessante também a questão da adoração, que em muitos lugares da Bíblia, aqui tem vários versículos, né, que um servo de Deus adora outro, porque adorar tinha uma acepção larga, né? Tem o culto de latria, mas também de se inclinar, né? Há essa ambiguidade aí, precisamos ver o contexto. Por exemplo, em Gênesis 33, versículo 3, traz o padre Júlio Maria. E ele mesmo, Jacó, adiantando-se, o adorou, a Esaú, 7 vezes prostrado por terra até chegar seu irmão. Vamos ver um outro contexto aqui. Números 22, versículo 31. No mesmo ponto abriu o Senhor os olhos de Balaão, e ele viu o anjo parado no caminho com a espada desembainhada e prostrado por terra. Aí outro que o padre citou aqui, o qual, Êxodo 18, versículo 7, o qual, saindo ao encontro de seu sogro Moisés a Jetro, o adorou e beijou e se saudaram mutuamente com palavras pacíficas.
Olha, Deus no Antigo Testamento geralmente punia rapidamente as pessoas, ainda mais quanto à idolatria. Então, se o inclinar ou adorar fosse no sentido idolátrico mesmo, a punição viria a galope. Há até o momento, né? Agora não lembro direito o versículo, né? Deveria ter estudado aqui, né? Analisado antes. Mas quando o povo leva a Arca da Aliança, né? Um dos homens a toca de maneira irreverente e é morto na mesma hora. Então vejam só, né? O fato de ter tratado com irreverência foi bastante para ter morrido. Também as crianças que zombaram do profeta, do Eliseu, as crianças riram dele, então Deus enviou um urso para matá-las. Então, Deus punia muito rapidamente, e há muitos exemplos de gente adorando, no caso se inclinar, né? Para outros aí, e Deus não puniu a pessoa, né? Então, o fato de mostrarmos reverência corporal a um santo não implica o culto de latria. A latria é atribuir a divindade a alguém, né? E a idolatria atribuir a divindade à criatura. Então, Padre Júlio Maria trouxe vários versículos aí. Recomendo que dê uma olhada aí no livro, não trouxe exaustivamente. Tem também um capítulo muito interessante aí, falando da bênção dos padres, né, que protestante implica com tudo. Então, criticam o fato de padres abençoarem objetos aí, né? Aí o Padre Júlio Maria cita vários exemplos de bênçãos na Sagrada Escritura. Jacó abençoou a terra, Gênesis 27, 27. Melquisedeque abençoou o pão e o vinho, Gênesis 14, versículo 18. Balaão abençoou as tendas de Israel, Números 23, versículo 20, etc. Aí cita consagração aqui. Jacó ungiu as pedras de Betel, olha só, ungiu pedra para as consagrar a Deus, Gênesis 31, versículo 13. Moisés ungiu a Arão e seus filhos para consagrá-los a Deus, como levitas, Êxodo 30, versículo 30. Então são vários casos de bênçãos, até bênção para pedra, como vimos aí. Então era algo muito comum e corrente na Sagrada Escritura, e os católicos levaram isso adiante. E esses foram alguns exemplos que eu dei aí, algo um pouco mais diferente. Pelo menos no que eu estive estudando de apologética recentemente, né, o que eu quis trazer para vocês. Mas claro, o Padre Júlio Maria aborda vários outros pontos, aborda purgatório, aborda a confissão, né? A unção dos enfermos, né? O Tiago 15, versículo 15, e o Senhor aliviará, e se tiver cometido pecados, serão perdoados. Tem a unção aí, né? Então, tem vários aspectos aí. Fala eclesiologia, como sempre, há uma só fé, um só batismo, do Efésios 4, versículo 5. Fala para os cristãos terem o mesmo pensamento, Filipenses 2, versículo 2. Haverá um só pastor, um só rebanho, João 10, versículo 16. Aquela lá que falou para os discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Mateus 28, 20. E é no contexto de ensino, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz 2 versículos antes, salvo engano, Mateus 28, 18, e de fazer discípulos em todas as nações.
Então, essa presença aí de nosso Senhor Jesus Cristo, de estar com os apóstolos, é na questão do ensino mesmo, esse é o contexto. Então, é um livro muito bom aí, né? Dá uma base sólida para responder às objeções protestantes mais comuns contra a nossa fé. Mas como falei, temos que fazer aquele balanço, como disse lá no início. O padre Júlio Maria tem algumas coisas históricas aqui complicadas. Eu não disse tudo aí, né? Só dei alguns exemplos, né? Eu acho que não é muito bom hoje em dia essa linha de argumentação, falar o Calvino é impudícuo, esse tipo de coisa, né? Mas teve uma lista, por exemplo, aqui de cientistas católicos, invenções de padres. Parece que essa lista tinha nomes autênticos ali, né? Mas tinha algumas coisas que eu pesquisei assim, não bateu. Então, ter esse cuidado histórico para a nossa argumentação não se voltar contra nós. É preciso que façamos essa atualização em certos pontos, né? Na questão da argumentação bíblica, como falei, permanece sólida, a Bíblia é a mesma há 2000 anos e a fé católica também, né? Então, a mesma argumentação bíblica de sempre funciona. O padre Júlio Maria foi bem eficaz aí, ao meu ver, né, nessa área, né? Então é isso, meus caros, espero que eu tenha feito vocês terem interesse aí pelo padre Júlio Maria, mas por outro lado, o interesse de se aprofundar mais e buscar estudos mais aprofundados sobre teologia, apologética, né? É importante buscar coisas mais profundas. Para a situação do Brasil, o padre Júlio Maria realmente foi muito bom, né? As pessoas não têm muito o hábito de estudar, enfim, né? E ele deu um suporte para responder às principais objeções, mas podemos ir muito mais longe, podemos ler coisas muito mais profundas. Então é isso, meus caros, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.